da palavra de Deus, tem um texto que vai mostrar para nós um pouco de gratidão em meio às aflições. E parece ser meio contraditório isso, mas na verdade isso talvez é bem mais comum do que a gente imagina. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Então você pode abrir sua Bíblia em Abacuque 3. Nós vamos ler apenas 3 versículos muito conhecidos, versículos em que quase todos sabem praticamente de cor esses versículos, e nós vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, nessa parte, nessa porção da palavra. Então, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, antes da gente fazer a leitura, gratidão na nossa perspectiva aqui bíblica, a perspectiva da palavra de Deus, ela não é apenas dizer obrigado por algo, ou agradecer por algo bom que nós recebemos, mas é uma atitude que vem do coração e reconhece que o que temos e recebemos vem de Deus para nós. Então não é apenas dizer obrigado, mas sim ser grato por tudo que Deus faz para nós. E muitas vezes a gente fica alegre, né, diante daquilo que Deus faz, mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, de aflição, e a gratidão verdadeira nasce na nossa fé. Quando nós temos fé em Deus, nós temos motivos para agradecer, e nós enxergamos Deus cuidando de todas as coisas, de cada detalhe da nossa vida. Então por isso o cristão tem que ter em seu coração gratidão. Mas nós estamos nos reunindo aqui em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor, Salvador. Nós temos motivos para agradecer, mesmo diante de situações difíceis, de dores, de aflições. E nós que convivemos em sociedade, quando nós vemos pessoas que não têm Jesus no seu coração, gratidão não é uma palavra que vem fácil na vida dessas pessoas. Muitas vezes nós conversamos, as pessoas se agarram às suas dores, se agarram às suas reclamações, suas frustrações, entendendo que aquilo parece ser o objetivo máximo da dor e do sofrimento, e aí apenas reclamam de que não está fácil as coisas, de que está com dificuldade, com problema. Mas então nós vemos essa dificuldade de enxergar Cristo, de enxergar o Senhor, mesmo diante das aflições. Então, enquanto nós, filhos de Deus, nós temos que estar atentos a isso, e sempre com o coração grato. Nós sabemos que nem tudo é perfeito, muito pelo contrário, né? O homem, ele se corrompeu de Deus, e nós também, hoje, nós vivemos em perfeição, mas nós buscamos aquele que é o nosso Senhor e Salvador perfeito, Jesus. Então, quando nós olhamos para Ele, mesmo diante de qualquer situação das nossas vidas, nós temos motivos para agradecer. A leitura bíblica aqui em Abacuque 3, 17 a 19, que é conhecidíssimo, diz assim para nós: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará meus pés como os da corça, e fará andar sobre meus lugares altos. Então a gente pode ver que aqui é um cântico de Abacuque, e todo o livro de Abacuque é uma situação em que ele está se lamentando, conversando com Deus diante dos seus problemas, das aflições, porque o povo passava por um período muito difícil. Era um período que o povo de Judá passava por um período mais sombrio da sua história, né? Distante de Deus, distante da presença do Pai, distante dessa aliança que eles tinham com o Senhor, mergulhado em injustiça, em idolatria, em corrupção. Então o povo de Israel, nesse período em que Abacuque escreve, estava vivendo essas coisas. E a liderança do governo, do reinado, estava fundado em idolatria, estava fundado em corrupção, né? Então o povo estava distante de Deus, o templo estava de pé, mas as pessoas estavam com o coração distante do Senhor. E enquanto isso, uma ameaça Babilônia, de uma opressão de outro povo, ia vir sobre o povo de Judá. E aqui
diante dessa situação toda está o dilema de Abacuque, está a dor de Abacuque, os problemas que Abacuque enfrenta. E nós não vamos ter condições hoje de meditar no livro todo e ver tudo aquilo que estava acontecendo aqui, mas nós vamos meditar especificamente no texto que nós lemos e vamos entender um pouco o que estava acontecendo aqui e o que nós podemos aprender da palavra de Deus sobre a palavra de Deus nessa perspectiva. Então, o povo de Israel estava nessa situação, longe de Deus, no pecado, na idolatria, distante do Senhor, não estavam mais buscando ao Senhor. E aqui Abacuque vê que nesse cenário, essa decadência espiritual, essa crise moral de Deus, uma das frases do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Então a gente entende que mediante a tudo isso que tem acontecido aqui, a ideia não é apenas o profeta anunciar juízo, mas ensinar que o justo viverá pela fé, mesmo quando tudo está parecendo confuso, está parecendo um tempo de sombrio e de aflições. Então, pensando no primeiro versículo, no versículo de número 17, eu quero pensar com os irmãos algo interessante. Versículo 17, a primeira parte diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Então, aqui ele vai dizendo que mesmo que não tenha frutos, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha frutos, mesmo que todas as coisas estejam em situações difíceis. Exemplos: o que tem faltado, ainda que falte para nós alimento, ainda que falte para nós de repente saúde, ainda que falte de repente para nós mantimento, ainda que falte de repente para nós trabalho, ainda que falte algo para as nossas vidas. Abacuque está querendo dizer isso: ainda que falte algo, ainda que. E nós temos vários ainda que na nossa vida, se é que vocês me entendem. Esse ainda que é aquilo que nós olhamos que está faltando, que nós estamos passando por essa dificuldade, por um problema, por uma situação difícil, por um tempo de dificuldade, um tempo de devastação, como o povo de Israel estava passando, ou iria passar, a partir do momento que chegasse o povo babilônio e tomassem ele como escravos. Então a ideia era que uma crise total, a situação era de crise total em Judá, e eles iriam passar por esse período econômica, social e principalmente espiritual. Então estava faltando algo espiritual para eles, estava faltando mantimento, estava faltando situações que iriam faltar para eles, e o profeta aqui já estava cantando, salmodiando nessa parte, cantando e querendo dizer que ainda que faltasse alguma coisa, ainda que faltasse todas essas coisas, ele não iria deixar de louvar o Senhor. Então na nossa vida nós temos vários ainda que passamos por vários momentos de questionamentos, de dificuldades, e a gente vê isso no nosso dia a dia: quantas pessoas reclamam, quantas pessoas se preocupam com o governo, quantas pessoas se preocupam com política, quantas más notícias vêm e nos assolam dia após dia, e fora as nossas dificuldades internas. O que é o seu ainda aqui hoje? Qual é o ainda aqui que você vai levar para 2026? Que você fala: isso aqui não está bem resolvido, isso aqui não está bem colocado, isso aqui não está bem explícito na minha vida, ainda tenho lutas com essa área, ainda que me falte isso, né? Eu tenho uma recordação de que 2018, eu falo que 2018 foi o ano apocalíptico da minha vida, da minha família, né? Nós passamos por um período muito complicado, né? Não sei se eu já contei isso aqui, vou acabar sendo um pouco repetitivo se já falei, mas a minha esposa recebeu um diagnóstico que ela tinha um nódulo no pescoço e que ela precisava fazer uma cirurgia incisiva, e ela tem que mexer no osso da coluna, né? Um dos ossos da coluna tem que ser removido para poder cortar um nervo lá dentro, porque esse nervo tinha um nódulo. Esse nódulo poderia, com o passar do tempo, ele era muito pequeno, mas com o passar do tempo ele poderia crescer e trazer uma paraplegia, ou então ele poderia pegar essa veia principal que vem para a cabeça, para o cérebro, e poderia ser fatal. Então nós já começamos o ano dessa forma. Aí nós
tivemos uma situação com a nossa filha na escola. Ela teve uma dificuldade de adaptação com a professora que entrou naquele ano, pequena ainda, ela estava, não vou me lembrar que série que ela estava agora, mas era novinha. Ela estava, acho que no segundo ou no terceiro ano do ensino fundamental. Então ela teve essa dificuldade com a professora. A crise foi tão grande que chegou um ponto que eu falei para a coordenadora da escola: eu prometo que eu vou me matricular agora para me assistir aula aqui também, porque eu estou vindo quase todos os dias. Era 2 a 3 vezes por semana eu ia na escola para conversar com a coordenação, para conversar com a direção, para receber a instrução deles para como passar isso para minha filha. Então estava ali caminhando com eles. Então foi um ano de muitos ainda quentes. Ainda que minha esposa não tivesse saúde, ainda que minha filha não tivesse, como diz, bem na escola, ainda que mesmo nos negócios a gente também não estava bem. Foi um ano de transição, a gente mudou de um prédio para outro, então saiu de um aluguel, mas quando a gente muda um comércio, ninguém tinha me avisado isso, né? Não tinha conhecimento disso, né? Quando a gente muda um comércio, a gente tem que pensar, porque onde eu estava, abriu uma loja que vendia as mesmas coisas que eu, então quer dizer, eu mudei de lugar e ganhei um concorrente. Então assim, eu já estava com dificuldade de aluguel, mudei de prédio, aí entrou outra pessoa vendendo a mesma coisa, e a loja antiga não era mais a minha, era como que diz, eu era um novato, entre aspas, que alguém assumiu o mesmo lugar que eu estava, as pessoas já iam lá. Então quer dizer, quem passava pela novidade de ter que recomeçar, remar tudo de novo, era eu. Tipo, não, eu continuo aqui, ele que está começando. Então, enfim, ainda que várias coisas acontecessem, tudo isso foi um ano, então, foi um ano de muita luta. E quando acontecem essas coisas, qual é a nossa atitude natural? É reclamar com Deus, é chegar na presença de Deus, reclamar, de repente, brigar com Deus, né? Muita gente estava brigando com Deus, eu não estou brigando com Deus, eu morro na hora, assim, acaba comigo. E quantas vezes nós nos colocamos nessa condição de querer de repente brigar com Deus, achar que está tudo errado, tudo injusto? E Abacuque aqui, não é que ele pensava isso, mas ele entendia que as coisas estavam muito fora do lugar, ele questionava Deus. Senhor, o que tem acontecido com o seu povo? Será que nós vamos ser levados escravos? Será que vai vir alguém aqui e vai nos destruir? E ele entendia que esse tempo estava chegando para o povo de Israel. E quantas vezes para nós não é assim também? Parece que está tudo fora do lugar, as coisas mais não se encaixam mais, a gente está perdido. E eles iriam perder tudo que eles tinham o povo de Israel ia perder tudo aquilo que eles tinham de bom, que era os alimentos, que eram a base da sua economia, a parte agrícola, pastoril também iria ser destruída, tudo isso iria ser destruído. Então, comida, sustento, a vida espiritual deles, moral, que já estava destruída, iria vir outro povo, iria misturá-los, iria levá-los para longe, como escravos. Então, quer dizer, a situação estava bem complicada. E ainda que essas coisas faltem, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Ainda que nós temos inúmeras dificuldades, nós devemos glorificar o Senhor. E aí nasce no versículo 17 essa parte dessa canção, ele diz que ainda que falte todas as coisas, e esse é o começo, ainda que falte, quando nós olhamos na perspectiva da palavra de Deus, quando nós olhamos para Deus, entendemos que Deus cuida de todas as coisas, mesmo no tempo difícil, nós podemos expressar o que ele continua dizendo no versículo 18. Então, nosso primeiro pensamento é, ainda que nos falte qualquer situação, ainda que falte para vocês qualquer coisa, o versículo 18 nos ajuda a dizer o seguinte: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Será que nós conseguimos, em meio ao caos, a aflição, a dor, a tristeza, dizer que nós vamos glorificar o Senhor? Ou nós apenas praguejamos, reclamamos, né? Eu falo muito isso em casa, eu falo para minha esposa, eu falo, como é difícil a gente ser grato ao Senhor em meio às lutas. Porque quando a gente olha para a nossa vida, quando eu olho e comento com os irmãos e testemunho daquele tempo, o irmão aqui que está cuidando lá do irmão dele que está internado, quando ele olhar para isso daqui 6 meses, 1 ano, ele vai falar: Senhor, obrigado, o Senhor me sustentou naquele período. Quando eu olho para as minhas aflições lá atrás, eu olho: Senhor, muito obrigado, o Senhor me sustentou a minha família, minha esposa está bem, 100% bem, cirurgia 100%
eficiente. Minha filha está bem na escola, mas teve um processo. Teve muito ainda teve muita noite de oração, de os irmãos que estão orando por vocês, caminhando junto com vocês. Mas todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor, glorificar o nome santo do Senhor, ser gratos a Deus, independente do que nós estamos passando, porque Deus cuida dos detalhes. Quando nós olhamos para trás, vemos: Senhor, como o Senhor foi bom comigo, eu nem merecia, o Senhor cuidou de mim nesse período tão difícil, nessa dor tão grande, parecia que não tinha mais solução. O Senhor estava cuidando da minha vida, o Senhor estava cuidando da minha família, de cada momento, de cada detalhe, e até mesmo aquilo que nós parece que é uma perda irreparável, nós entendemos que foi provisão de Deus, que Deus sabe de todas as coisas e cuida de todas as coisas. Será que nós podemos, todavia, dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor? Será que nós podemos dizer isso em alto e bom som? Ou seja, nós colocamos a nossa alegria mediante as circunstâncias, né? Então vou dar um exemplo aí do futebol. O Corinthians foi campeão, todo mundo está feliz, né? O povo está feliz. Perdeu, o Palmeiras perdeu, pastor. Todo mundo está triste. Todo mundo está triste. A nossa alegria está vinculada a essas circunstâncias. A nossa vida está circulada, vinculada a isso. Essa alegria, ganhou, a gente está feliz. Perdeu, a gente está triste, né? Ganhou o presente de Natal, a gente está feliz. Não ganhou, fica triste, né? Foi no amigo secreto, ganhou meia, está triste. Né? Ganhou um presente bom, está feliz. Essa é a ideia. Alegria é assim. Agora, enquanto tudo está fora do lugar, como se alegrar? Como se alegrar quando as circunstâncias não dão favores, né? Quando você ganha meia, quando você está tudo ruim. Como se alegrar no Senhor? Como glorificar a Deus em meio ao caos? Então o profeta de Deus, o homem de Deus, olha para o povo e que ele era incumbido de destruir espiritualmente e vê caos, problemas, o povo distante, o povo vivendo de uma maneira maluca, longe de Deus, idolatrando outros deuses, largando o Senhor, entendendo que havia uma ameaça de outro povo e havia destruí-los. Então o profeta Abacuque que está sofrendo, mas ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo diante da maior aflição da sua vida, do tempo sombrio, de dificuldades, você também pode dizer: todavia, você pode decidir se alegrar mesmo quando tudo diz que não. Tem um louvor que fala, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Então quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a perspectiva de Deus e fala: Senhor, mas eu vou me alegrar em Ti. O Senhor tem cuidado da minha vida, da minha família, dos meus passos, e eu vou me alegrar do Senhor. Então isso desafia um pouco a lógica. Isso parece um pouco da história de Jó, porque Jó estava lá, todo doente, família destruída, saúde, mas mesmo assim ele não deixou de glorificar o nome santo do Senhor. Mesmo assim ele não deixou de falar, de glorificar o Senhor, né? O versículo de Jó para a gente meditar, Jó 1:21 diz assim: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós estamos preparados para viver dessa forma? Para usar essa frase, para aprender nessa história de Jó? Se Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Abacuque fala alto à nossa sociedade que se alegra em consumo, que se alegra em seus exageros, seus valores materiais e principalmente, o pior deles, a inversão de valores. A inversão de valores. Se você olhar uma família tradicional que vai à igreja, isso daí é um problemaço para a sociedade de hoje. O pai repreender o filho, ensinar o filho, saber dizer não para o filho, isso daí é um problema hoje. A inversão de valores da sociedade, a gente não pode colocar limite em nada. As pessoas têm que viver e fazer o que elas querem do jeito que elas querem. Se você disser que tem limites, não pela sua cabeça, mas sim pela orientação da palavra, você está sendo invasivo. Hoje a sociedade está assim, em uma libertinagem muito grande.
e uma libertinagem muito grande. Então, a gente não pode, como diz, negociar os nossos valores. E em relação à nossa fé, ela tem que desafiar essa lógica de que o mundo está pregando coisas em que cada vez mais o homem se afasta de Deus. Mas a nossa lógica é estar firme com o Senhor, e isso parece loucura para as pessoas. Então, quando nós olhamos para a nossa jornada, nós não temos que olhar para o nosso Cristo, e aí dentro da nossa caminhada aqui cristã, dentro da nossa perspectiva de vida, diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, nós não devemos olhar para Cristo como um luxo, mas sim como servos dele, como filhos dele. E as pessoas olham como Cristo hoje como um trampolim financeiro, como oportunidade de network, como oportunidade de crescer diante da sociedade, para fazer bons negócios, para prosperar financeiramente, para ter esse passaporte de luxo, de viver uma vida que acha que Deus vai suprir todos os seus desejos, que Deus é aquele gênio da lâmpada que a gente assiste no desenho da Disney lá, que você esfrega a lâmpada e aparece o gênio, e ele vai te dar presentes, e ele vai te dar, satisfazer os seus desejos. Muitas vezes o Evangelho tem sido torcido e pregado dessa forma. Nossa vida é ser servos de Deus, subjugar diante da palavra de Deus, deixar os nossos pecados que estão de perto dos rodeios para viver uma vida em Cristo, no nosso Senhor e Salvador. Mesmo quando tudo diz que nós não devemos pensar assim, mesmo quando a sociedade cheia de ainda quês aparece, ainda que a falta de dinheiro, ainda que a falta de saúde, ainda que a falta de bens materiais, ainda que as aflições, tudo isso aconteça, ainda que tudo isso aconteça, nós não devemos negociar os nossos valores. Ainda que falte, nós devemos continuar firmes, dizendo: todavia eu vou me alegrar em Deus. Deus cuida da minha vida. E aqui a nossa perspectiva é essa. O Salmo 16:11 diz para nós: tu me mostrarás, nos diz, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então essa é a verdadeira gratidão. Não agradecer apenas pelo que temos, mas por quem Deus é em nossas vidas. Nos salvou, nos resgatou, nos dá uma vida plena, eterna diante da presença dele. Só por isso nós temos motivos para agradecer, enquanto estivermos nessa terra, até o dia de nos encontrarmos com ele. Então a gente tem que pensar, ainda que revela que a nossa fé resiste, ainda que falte algo para nós, nossa fé resiste mesmo aquilo que tem faltado. Todavia, revela que a nossa fé se alegra, mesmo com dores, com feridas, mesmo com a gente passando situações difíceis. Todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Tem dor, tem aflição, tem dificuldade, tem, mas mesmo assim eu decido me alegrar no Senhor. Não porque ele fez algo por mim, mas porque Ele é o meu Senhor. Ele é a minha prioridade, Ele é o meu objetivo, o meu foco. E nosso último versículo aqui, para a gente já ir para a reta final, no versículo 19, Abacuque 3,19 diz para nós: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Então, ou seja, eles louvavam, e ainda tem um louvor, ainda que a figueira não floresça, enfim, o meu seu fruto, e não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Então, hoje, usando esse versículo, os cantores, ministros, pastores que louvam, fizeram essa passagem em forma de louvor. E aqui a ideia desse versículo é esse sustentáculo, essa sustentação da fé, aonde o profeta reconhece que a sua segurança e sua alegria não estão baseados em bênçãos temporais ou em algo temporal desse mundo, mas no próprio Deus, Ele que nos sustenta e nos dá o que é suficiente. Aqui o cervo, a corça, ela tem pés firmes e é um animal conhecido por ser ligeiro. Ele corre no morro, sobe o morro, para escalar as montanhas, então ele tem aquela, como diz, na hora de correr, subir a montanha, fugindo
do predador, os seus passos e a sua velocidade é o que ajuda ele a fugir do seu predador. Ou seja, o seu passo diante da subida de um morro, em um terreno pedregoso ou íngreme, ela tem passos firmes mesmo diante de um terreno, como que diz, com pedras ou com a subida. Então o que acontece? Essa metáfora simboliza que Deus capacita a Abacuque a caminhar com estabilidade, essa metáfora, sem vacilar, nos caminhos mais difíceis e instáveis da crise. Ou seja, quando ele fala que assim como a corça, esse versículo que ele está dizendo que faz os pés como do cervo, que ele tem ligeireza, que ele tem velocidade, que nós sejamos assim para andar também diante da presença do Senhor, que Ele seja a nossa força, que Ele seja o nosso direcionamento, e diante de toda a situação do ainda que, diante da todavia, nós nos alegramos no Senhor, nós possamos ter os nossos passos firmes de louvor e adoração ao Senhor. Ele é a nossa força, Ele nos sustenta no dia mau, no dia da dificuldade, e por isso nós devemos agradecer a Deus, porque Ele que nos dá força, Ele que nos habilita, Ele que nos ajuda, Ele que nos direciona. A nossa força não está em nós, mas está no nosso Senhor, Todo-Poderoso. Ele nos ajuda, nos capacita, nos direciona a passar diante de todas as nossas dificuldades. E por isso hoje nós podemos agradecer, mesmo diante das aflições, podemos agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por esse período. E a última história que eu quero contar, para a gente poder encerrar, é a seguinte: o povo vivia, como já foi falado, os irmãos já sabem, apesar da escola dominical estar de férias, mas eu tenho certeza que todos estavam aqui presentes antes dela acabar, de encerrar o ciclo desse ano. E nós aprendemos que o povo ele foi cativo, ele foi levado para a Babilônia. A destruição veio sobre Judá. Judá foi levado cativo, mas Deus cuida dos seus. E o versículo de Crônicas, o versículo de 2 Crônicas 36, de 17 a 20, mas eu vou ler só o 20, para a gente não exceder muito tempo, que diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Então, essa passagem está em 2 Crônicas 36, versículo de número 20. O contexto poderia puxar um pouquinho antes, talvez do 17, ou até antes um pouco. Mas a ideia desse versículo é que a Babilônia invadiu Judá e levou cativo muita gente. Para o profeta, ele não sabia qual era a provisão do Senhor, mas ele acreditava que iria ter a provisão do Senhor. E qual foi a provisão do Senhor? Quem foi levado para a Babilônia junto? Foi levado para a Babilônia o Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Seus amigos, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. E lá eles começaram a honrar o nome santo do Senhor. Então, o que a história da Bíblia, a palavra de Deus nos ensina? Que mesmo quando veio um período de destruição sobre o povo de Israel, sobre Judá, debaixo de forte idolatria, debaixo de forte corrupção moral e espiritual, o Senhor continuou cuidando dos seus. Então, mesmo diante de um quadro, de um cenário totalmente de aflição, de dor, o Senhor continuou cuidando dos seus. Qual foi o testemunho de Daniel no povo, daquele povo? Vocês conhecem a história de Daniel, de qual salteado, né? E qual foi o testemunho que esse homem deu? Deus continuou cuidando de cada um de nós. E hoje para nós está revelado o seu Filho Jesus. Hoje para nós a salvação vem quando nós entendemos a mensagem do Evangelho. E um dia ela nos tocou e nos toca até hoje. Porque se eu quero estar em um ambiente que faz sentido para a minha vida, eu preciso estar na igreja, eu preciso ir para o culto, eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. E cada vez mais que eu fico lá fora, parece que eu sou um estranho lá fora. E aliás, a gente corre o perigo de pecar, de fazer coisas que desagradam a Deus. Então nós precisamos desse tempo, desse ambiente de estarmos juntos, para resistir às grandes aflições que virão. E principalmente, agradecer a Deus, que pagou um alto preço, enviando seu Filho Jesus, para nos dar vida e vida eterna. Então, qual é o seu motivo de gratidão por 2025? Qual é o motivo para você agradecer
essa jornada que você viveu, se olhasse para 2025 e falasse: Senhor, eu sou muito grato por tantas coisas que o Senhor fez, eu quero que você lembre disso, você ore e agradeça a Deus por isso. Porque muitas vezes parece que tudo está muito longe daquilo que é o ideal, mas na verdade está mais perto daquilo que nós desejamos quando nós vivemos diante da vontade de Deus. Então o mundo pode estar de ponta cabeça ao nosso redor, mas quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos mais próximos da sua vontade. E sabe, igreja, nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é em nossas vidas. Eu só posso agradecer a Deus por 2025. Eu espero que você também possa agradecer a Deus por 2025. Não foi perfeito, mas nós permanecemos aqui. Hoje é o último culto. Vocês vão ainda ter o culto dia 31 aqui, né? Foi o último culto, porque nós lá foi o último culto hoje, na Serra. Mas você pode agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade. O nosso país tem uma oportunidade de ter uma igreja que fala do amor de Jesus, que faz a manutenção da fé, tem um pastor disposto a cuidar de vocês, que está doando a vida dele aqui para cuidar de vocês, que tem essa igreja de porta aberta, que nós podemos falar do Evangelho de Jesus, que transforma a vida das pessoas. Eu quero motivar você a enxergar motivos, e você tem números para agradecer o Senhor. Eu sei também que tem muita dificuldade, tem muita aflição, a gente passa por esse tempo, mas nós temos muitos motivos para agradecer o Senhor. Então seja grato a Deus, agradeça mais a Deus. Aliás, não é só hoje, não é só no final de 2025, é sempre. Sempre. A gratidão tem que estar na ponta da língua, tem que ser algo que nos motiva, porque como a gente vê as pessoas reclamando, nada está bom, nada serve, nada funciona, porque elas não têm Deus no coração, elas não entenderam o Evangelho de Cristo. Então que a gente possa ser grato ao Senhor sempre nas nossas vidas, nas nossas decisões, porque o Senhor tem feito aquilo que é a vontade dele para nós. Amém? Nesse momento quero convidar você a curvar a sua cabeça, quero orar para a gente poder encerrar. O pastor já vem para dar a bênção. Pai, nós somos gratos.